tarde, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. Hoje nós podemos contar com o auxílio do nosso irmão Luiz Antônio, que vai proferir a palestra de hoje. E para o início das atividades, nós vamos fazer alguns avisos rotineiros. Às terças-feiras a gente faz aqui na casa ainda estudos, quem tiver interesse pode comparecer. A gente atualmente está estudando 3 livros da doutrina espírita: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. É muito importante que a gente tenha esse conhecimento sobre o plano espiritual. Nas sextas-feiras são as reuniões doutrinárias e no terceiro sábado de cada mês nós realizamos a campanha do quilo. Nós auxiliamos algumas pessoas com o alimento material, que é importante. E se alguém quiser se juntar a nós, pode doar uma cesta básica, como a gente faz, ou doar um quilo de alimento, que seja, que a gente vai juntando uma pessoa com outra e a gente vai formando novas cestas. Para a leitura preparatória do livro Fonte Viva, lição 40, arte anti-objetivo, vamos convidar você a manter. Boa noite. Anti-objetivo. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo, planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem um preço respectivo. O usuário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta ou não o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo, através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas por tua vez chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue, com valoroso esforço, na conquista do eterno prêmio. Que assim seja. E agora um momento bastante importante da reunião de hoje é a prece inicial para a qual nós convidamos nosso irmão Pedro. Boa noite a todos e a todas. Nesse momento peço que todos fechem os olhos, eleve seus pensamentos, pensamentos positivos, pensamentos felizes, para que a gente possa harmonizar esse ambiente, sentir a vibração desta casa, da energia desta casa. Vamos elevar nosso pensamento, pensar no nosso bom Deus, nosso Deus bondoso, caridoso, aquele que nos ajuda, aquele que nos auxilia. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
dá ao culpado o arrependimento, ao Espírito da verdade, a criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, ajudai-nos no nosso progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Senhor, que nesse momento possa iniciar os trabalhos aqui desta casa, nos abençoando no dia de hoje. Que Deus ilumine o nosso palestrante de hoje, para passar a mensagem de paz, de amor, de caridade, e que possa estarmos abertos para poder receber a vossa mensagem. Que a paz de Deus esteja convosco e vamos iniciar os trabalhos. E assim seja. Para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode seguir a lei de Ramon, item 6, parábola dos talentos, vamos convidar nosso irmão Marcos. Boa noite a todos. Parábola dos talentos. O Senhor age com um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhe colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com esse dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma ainda outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhe conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui, além deles, 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: O bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui, além deles, 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que seis faz onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ele restitui o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devias, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juros o que era meu.
Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dê àquele que tem 10 talentos, porquanto se dará a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará, mesmo que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. São Mateus 25, 14 e 30. Que assim seja. E agora, com muita alegria, que nós recebemos o nosso irmão Luiz Antônio, que vai falar sobre um tema bem atual, o livro da visão espírita, o que é, qual a origem e como lidar com ele. Luiz, a casa é sua. Bem, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Vamos preparar o nosso coração, a nossa mente, para que possamos aproveitar esses breves instantes de reflexão, de análise, compreendendo que é fundamental a responsabilidade adquirida para colocarmos em prática tudo a que ora acrescentarmos de positivo, sairmos daqui determinados a vivermos. Aí terá valido a pena os acréscimos que ora todos os estudos acarreta a humanidade. E o tema em questão, me parece assim que hoje vai ser um pouco mais distante da realidade, né? Porque eu fiquei sabendo que aqui o pessoal de Ribeirópolis ninguém tem medo, é todo mundo muito corajoso, né? Mas é um assunto extremamente presente na vida humana. Se buscarmos a compreensão da palavra medo, os próprios linguísticos, as pessoas que se debruçam para o estudo de nossa língua, já estabelece como uma sensação muito presente na vida de todos. Se sairmos dessa análise etimológica da palavra, a gente vai perceber que é uma sensação natural que todos nós precisamos, mas é uma sensação extremamente perigosa. Porque veja só, como é que isso acontece? Como é que o nosso corpo reage? Olha como a coisa divina, ela é tão sábia, né? Quando a gente tem medo, o corpo aí reage da seguinte forma: os lábios ficam secos, a pele fica pálida e há uma descarga de adrenalina, do hormônio adrenalina, em que esse jato de adrenalina vai fazer com que a gente ou fuja ou enfrente um perigo. Às vezes, quando a gente toma um susto, a gente faz coisas, de repente já está em cima do muro. E a gente pensa, como é que eu subi aqui? Então foi essa descarga para que haja uma proteção de um perigo. Mas tudo isso dentro da normalidade, né? Aí a gente se refaz, depois que passa o susto, aí tudo volta ao normal. Mas o medo, quando ele se estende além desse estágio de normalidade, aí ele vira uma patologia, aí ele vira uma enfermidade. E essa enfermidade é geradora dos transtornos mais degradantes da vida humana. Então observemos, nós necessitamos do medo, porque o medo nos motiva, o medo gera o cuidado, a proteção, mas quando esse medo se alarga, aí ele é bastante prejudicial.
e a gente precisa entender. Aí o medo é diverso, né? Aí temos medo de escuro, medo de altura, medo de ficar sozinho, medo de ficar trancado, medo de barata, medo de cachorro. Aí medo dos espíritos, medo da morte, essa é o medo mais presente, né? Eu vou deixar vocês bem tranquilos, eu vou garantir que todos nós vamos morrer. Olha, isso é certo, todos nós vamos morrer. Não fiquem assustados, isso é um processo tão importante, tão valioso. Quando compreendermos a posição da morte na vida, a gente vai perder o medo da morte. Se lermos um livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, quando a gente estuda esse livro, quando a gente se aproxima dele, a gente perde todo o medo da morte, porque ele tem uma forma, uma escrita extremamente valiosa, esclarecedora. Ele é da safra do Kardec, né? Tem uma habilidade para a escrita incrível e impressionante. Tem um capítulo que quando você lê dá vontade de morrer, porque você vê a beleza e a importância da morte. Porque veja só, olha, nós temos medo da morte, porque a gente tem medo do desconhecido. E a gente se conhece, né? A gente sabe que não é lá muito essas coisas todas, né? Então o que é que a gente diz? Rapaz, eu não sei não, né? Eu acho que lá do outro lado, porque veja, é certo que a gente não vai morrer, que a gente já planeja que a gente vai para o céu, vai para o inferno, vai sofrer. Bem, se eu estou com medo do sofrimento, eu sei que não vou morrer então, né? A morte não será o fim. E ainda assim eu mantenho esse medo, tudo por conta da falta de compreensão do que seja essa finalidade da morte para a vida. Eu estava ali ainda há pouco pensando, né, numa mensagem que tivemos na reunião mediúnica lá de nossa casa, e um espírito, ele se apresenta em um drama muito grande. Não entendia muito bem quem ele era, não entendia a situação dele. E aí quando eu comecei a falar com ele, ele me disse assim: mas essa voz parece que eu conheço. Aí, olha, eu sou Luiz, mas ele não tinha consciência de nada disso. Vejam o que é o Espírito, né? Olha como é a leitura do Espírito. E a misericórdia de Deus ainda faz com que a gente perca essa consciência, essa identidade, para a gente conviver com o alívio dos nossos atos. Depois da reunião, a gente vai avaliar as comunicações e o médium que foi instrumento da comunicação começa a dizer o que passou pela mente. Aí era um lugar assim, descreveu uma estrada assim e tal, e depois, pelo relato, tinha sido um amigo de infância que alguns anos atrás tinha se suicidado. Por isso que ele dizia: eu conheço essa voz. Mas veja só, a proteção de Deus apaga de nossa consciência muita coisa por amor. Porque o que é que pode justificar a gente? Uma atitude de tirar a própria vida. E olha que ainda com a atitude dessa, o amor de Deus não nos abandona. E a pessoa, para tirar a própria vida, está rodeado de um medo terrível, né?
Veja que medo de enfrentar uma situação em que a gente diz a si mesmo, é melhor morrer. Porque a gente não quer enfrentar uma determinada situação. Aí a gente passa a querer acreditar que a vida vai terminar. Embora os estudiosos, que são os suicidólogos, né, que estudam sobre o suicídio, eles dizem que ninguém quer acabar com a vida, quer apenas acabar com a dor. E essa dor é oriunda dos nossos medos. Veja como isso é tão sério, como isso é tão grave. E esse medo tem uma relação com o espírito. Esses dias eu via um vídeo do Tiago Brito, né? O Tiago que veio aí para o nosso congresso, que faz os stand-ups, né? Teve no Campo do Brito, na última jornada, e ele aproveitou para entrevistar a Ana Teresa Camasmi, uma doutora em psicologia, uma pessoa que se debruça a estudar todo esse pensamento humano, toda essa composição. E ele faz uma pergunta instigante, porque ele diz assim: Ana, em relação à vida do espírito e todos esses transtornos que nós estamos enfrentando na vida humana, aonde é que se encontram esses sentimentos? Veja a pergunta. Nós estamos diante dos nossos desafios, aí dos nossos medos, dos nossos receios, das nossas fúrias, das nossas mágoas, das nossas dores. Tudo isso que é o retrato da vida humana. Cada um em particular está aqui no desafio da maternidade, da paternidade, do matrimônio, da vizinhança, do trabalho, do salário, da realização, pagar as contas, a saúde, tudo isso dentro de um pacote que a gente precisa enfrentar. O mais contundente é que a gente não quer aceitar o passar do tempo, a gente quer ficar jovem, com o corpo jovem, e a gente não se preocupa com a mente, a gente não cuida da mente. E é a mente quem vive, o corpo morre, mas é o pensamento e o sentimento que é eterno. E a gente nunca cuida. Veja como isso é tão sério. E que pergunta: quando é que isso aí se encontra? Que relação existe entre a vida material e a vida espiritual? E aí a Ana, uma mulher notável, vai dizer assim: mas não existe separação. A vida material é o resultado do que a pessoa viveu na vida espiritual. Ou seja, embora, veja só, para a gente poder entender, eu, espírito, aí, quando estou desencarnado, eu sou um monte de personagens, né, que já fui. E aí todas essas experiências estão acumuladas na minha consciência, em tudo a que eu vivi. Quando eu reencarno, eu aí passo por um filtro, né? No livro Obras Póstumas, quando Allan Kardec vai estudar isso, ele vai falar dos médios de intuição. Aí ele vai dizer assim: o médio que recebe a intuição dos espíritos, aí são os mais notáveis, os que estão envoltas com a arte. Eu achei muito bacana, porque ele botou arte, literatura e oratória. Olha, a fala tem muito a ver com a ligação intuitiva com os espíritos. E veja como é importante isso. Os espíritos estão aqui, aí eles passam um scanner aqui, olha, e vê a situação de todo mundo, e aí analisa a necessidade e o merecimento, porque tudo precisa passar pelo crivo do merecimento. Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Eu não posso ser assistido se não mereço.
Bem, e como é? Jesus me nega, é? Então, não, é uma condição fluídica que eu produzo. Olha, eu produzo isso, e aí nesses meus elementos que me compõem, porque tem tanta coisa aqui, o meu pensamento, vibração, sentimento, isso é o universo que se interliga diante das minhas atitudes. Se eu paro, se eu oro, se eu desejo mal, se eu conspiro enganar, se eu minto, tudo isso é a realidade da vida, que a gente não pode separar. Então, os bons espíritos vão aqui e analisa dentro desse merecimento, e aí sem ninguém perceber, olha, aí vai aqui e projeta num estudo como esse alguma coisa que precisa ser dito para despertar em alguém que está merecendo algo. Olha que coisa extraordinária, gente. E a gente tem tanto medo. A gente tem medo dos espíritos. Porque são assombrações, porque são almas penadas. E quando foi que a gente já recebeu uma notícia de que uma alma penada fez alguma coisa contra alguém? Não existe um único registro na humanidade. Existem as fantasias que a gente cria. A morte, aí a gente coloca, a morte é um esqueleto com a foice. Olha, que veio decepar a nossa vida. E é impressionante, isso é tão verdade em nossa consciência, que o espírito morto chega na nossa reunião com medo de morrer. Com medo de morrer. Olha como a gente precisa entender isso. E agora não é verbalizar, mas eu acredito que ninguém morre. Não, a gente precisa se debruçar na pesquisa íntima, para isso ser a nossa verdade, para que a gente pense assim, para que a gente vibre assim. Não, isso não é importante não, gente, porque veja só, a gente sabe que hora a gente vai morrer, mas a gente fica pensando que a gente vai morrer com 150 anos, né? A gente nem pensa nisso, porque a gente vai achar, tá sempre achando que vai ser lá longe. Eu lembro que certa feita eu estava deitado, aí de repente acordei, e aí tonto, uma tontura terrível. Aí eu sentei na cama, a tontura, levantei segurando a tontura, foi aí agora, e aquela sensação de vômito. E aí eu saí cambaleando, fui no banheiro, sentei no vaso e disse, poxa, estou infartando, vou morrer. Poxa, eu pensei que não ia morrer tão cedo, tá vendo como é que a vida é uma surpresa? Aí fiquei meditando naquela sensação terrível em que tudo rodava, né? Aí daqui a pouco a minha esposa chega, o que foi que aconteceu? Eu digo, eu acho que eu estou infartando. Porque era uma sensação, uma vontade de vomitar, e aquela coisa não podia estar sentado nem em pé nem deitado, olha, que coisa mais confortável. Aí ela se apressou, trocou a roupa, e aí a gente saiu para o hospital. Aí chegou lá, era uma inflamação no labirinto, né? E eu estava com uma crise de labirintite. Mas e quem foi que disse que não poderia ser o meu desencarne? Então a gente precisa ter essa consciência. Mas os meus filhos não estão criados, mas eu preciso fazer isso. Sim, isso são as suas ideias. Mas em relação a esse projeto muito maior de Deus para conosco, que é o melhor para nós, que a gente sempre estreita os nossos compromissos e os nossos planos. São sempre ideias egoístas, são sempre ideias pensando só em nós. O espírito não deve pensar em si. E se a gente for analisar ou achar muito estranho numa fala como essa, né? O espírito não deve pensar só em si. Mas que loucura é essa? Eu vou pensar em quê? Deve pensar no outro.
ou então não entendeu o cristianismo. Porque o cristianismo é justamente para que a gente faça ao outro aquilo que gostaria que nos fosse feito. E quando a gente pensa assim, todos os nossos medos terminam. Porque a gente não tem ânsia das realizações. A gente vai compreender, eu vou aproveitar tudo que estiver ao meu alcance e vou realizar. Então, olha, não é fácil o relacionamento. O relacionamento é desafiador. Mas por que o relacionamento é desafiador? Por quê? Por conta da nossa consciência. Essa semana tivemos um júri e olhava a vítima e o réu. E os dois estavam presos. Porque um tentou matar o outro e depois o outro não morreu, né? Recebeu 2 tiros, mas depois cometeu um assalto. Assaltou uma loja, né? Até o G. Barbosa, lá da cidade, e está preso por essa razão. Aí eu ficava olhando como são consciências tão desconectadas da realidade. São estágios conscienciais tão distantes. Não poderemos dizer que ele é um espírito. Ele não vai entender. Ele sequer vai aceitar. Terá dificuldade disso. É o estágio em que ele se encontra. Mas ele precisa se relacionar com todos nós. E nós então vamos nos relacionar em todo esse contexto e aí trocar essas experiências, e veja como nós estamos querendo essa consciência e se tudo estiver perfeito. Mas como? Se quando nós ganhamos alguma consciência, nós precisamos justamente agir diferente no meio onde a gente está. Para quê? Para que a gente influencie o meio. Mas a gente fica imaginando que o outro não mereça, porque a gente fica pensando que nós estamos dando alguma coisa ao outro. O certo, gente, é fazer o que seja certo, mas a gente quer ter razão. Então a gente quer ter razão. A gente não quer fazer o certo. E na maioria das vezes a gente faz o errado porque a gente quer ter razão. Então a gente discorda da nossa forma de pensar, não aceita as ideias diferentes da forma de ser e dos estágios diversos que o outro se encontra, e por essa razão a gente está rodeado de medos. Aí a gente cobra da esposa, do marido, dos filhos, do trabalho, da vida, da sociedade, e está constantemente inseguro. Quando a gente para analisar, e os estudos dentro da literatura espírita que vai analisar o medo, é impressionante, porque, veja só, nós temos medo pelas nossas experiências. Tudo está dentro de nós. Eu posso não lembrar. Tem gente que tem medo de ter filhos. Aí a literatura vai dizer que não é uma fala implacável, toda pessoa é desse jeito, não. É uma possibilidade daquela consciência que gerou o medo, que gera o distúrbio, as fobias. Porque a pessoa que tem um pavor de barata, alguém aqui já ouviu dizer que uma barata mordeu alguém? Que uma barata machucou alguém? Que uma barata fez algo dessa ordem com algum humano? E por que nós temos um pavor de um bichinho tão pequeno, que nunca fez nada contra ninguém,
mas que a gente sobe nos móveis e grita e berra, uai, uma barata, um rato. Aí tudo isso são os pavores. Aí a literatura vai dizer que esse tipo de medo, aí a barata associa as coisas sujas. E o espírito transitou por uma experiência dessa. E quando vê o animal, mentalmente associa aqueles estágios em que quer fugir de dentro de si mesmo. Veja como nós precisamos cuidar de tudo que temos. E que momento valioso em que a gente está podendo falar sobre o adoecimento mental, sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre as síndromes, os transtornos de pânico, né? Os transtornos compulsivos, de violência. Aí tudo isso precisa ser enfrentado. E o mais extraordinário, gente, é que agora a humanidade tem a certeza de que, como deve cuidar do corpo, deve cuidar igualmente das emoções. Olha, como eu preciso me hidratar, como eu preciso me alimentar, como eu preciso fazer atividade física para manter a vida do corpo, eu também preciso cuidar das minhas emoções para cuidar da minha saúde mental. Isso é uma realidade. Então, veja, se todos nós precisamos cuidar do nosso pensamento, do nosso sentimento, então a gente precisa compreender essa relação com o outro, no sentido de que o comportamento do outro, aí a gente agora já não condena, a gente vai investigar o que é que ele viveu para que pudesse justificar estes transtornos. E quando a pessoa desenvolve a patologia, resultado do medo, os tratamentos é sempre fazer com que a pessoa passe a enfrentar aquilo gerador do medo. Aí, uma pessoa que tem medo de andar de avião, aí essa pessoa precisa, há o reconhecimento da própria dificuldade, do compromisso do psicanalista com o paciente, e aí ele é levado a subir em determinadas alturas, olhar para baixo, entrar em um avião estacionado, sem que ele vá viajar. Cada passo que ele vai dando para que ele possa construir uma resistência àquele medo. Porque tem pessoas que vão numa clínica e sobem 7, 10, 12 andares de escada, porque não tem coragem de entrar no elevador. O que levou essa pessoa a desenvolver algo assim? Veja o quanto é exaustivo você subir 12 andares. Mas a pessoa prefere fazer isso do que entrar em um elevador. Veja que isso é muito sério, é muito grave dentro da pessoa. Ah, mas que besteira nada. Para a pessoa é algo terrível para ele enfrentar. E a gente precisa ter essa consciência. As pessoas em nossa volta. Olha, gente, a minha esposa, ela tinha pavor de cachorro. Se visitássemos uma casa que tivesse cachorro, tinha que ligar antes. Você promete que tranca o cachorro. E ainda ela não ficava bem. Aí o que é que aconteceu? Em um dado momento, de forma desobediente, a nossa filha resolveu comprar um cachorro e levou para casa. Aí ela estudou sobre a vida animal. E aí quando ela compreendeu, apagou todos esses medos que ela desenvolvia, que era pavor, não era medo não, era pavor, era patológico isso, e ela resolveu isso, e virou uma defensora dos cachorros.
a ponto das pessoas tocarem a campainha lá para perguntar: meu cachorro está doente, o que é que eu dou, que remédio eu dou? Virou veterinário da cidade. Se pegava o carro, ia para povoado para pegar cachorro que estava abandonado, para levar não sei para onde, era vacinando cachorro na rua, dava banho nos cachorros da rua. Durante alguns anos lá em casa surgiu 3 matilhas de 5 cachorros. E tinha um que a gente chamava de velhinho, que era o líder, e ele criou 3 matilhas. Morriam os 4, ele vinha mais 4, depois morreram, e ele criou mais 4, até que ele morreu. E só acabou essa cachorrada lá na frente lá de casa, depois que ele morreu. E assim, já estava afeiçoado a ele. Foi tanto que ele estava com um câncer, chamei um veterinário, foi vê-lo, aqui não tem como mais, e aí ainda fiquei cuidando dele lá na frente, e teve um dia, uma noite que foi muito dolorosa, porque ele chorava, né? Urrava. Eu até, foi uma surpresa para mim, eu não imaginava que o animal sofresse daquele jeito. E ele chorou a noite toda, porque estava com a ferida exposta e não podia mais. E eu fui, peguei ele, levei na clínica e ele passou pela eutanásia, né, para aliviar aquele sofrimento. E assim foi muito interessante, porque eu levei, né, e assim orei por ele naquela hora. Né? E quando estava vibrando, e ele olhou assim para mim com aquele olhinho de pidão, assim como se estivesse despedindo. Então nós precisamos ampliar esses horizontes de nossa vida, e se não for dessa forma, a gente não vai ter como resolver os nossos medos que estão tão presentes. Aí a gente vai casar e quer que a gente seja feliz porque casou. E na verdade ali é um passo para a felicidade, mas não é garantia. Nós precisamos trabalhar durante toda a vida para resolver. Não somos espíritos e acha porventura que a gente veio aqui de férias. A gente veio para o enfrentamento. Veja que valor tem as nossas vidas. Aí às vezes a gente se descontrola do financeiro, aí a gente fica devendo, aí a gente depois não quer pagar. E isso, gente, é algo muito grave que a gente está gerando. A gente precisa fazer o que é certo, não é ter razão, é ir lá reconhecer: olha, eu errei, eu quero resolver. Olha, eu só posso resolver daqui a tanto tempo, me dê uma oportunidade. Todo mundo vai entender, se houver sinceridade. Fomos ajudar uma pessoa na nossa comunidade e a pessoa transitou por uma experiência como essa. O que é que você tem? Ah, não tenho nada. E essa moto aí? Não, essa moto eu não posso me desfazer. Bem, mas você não quer resolver o problema? Não é importante que você se desfaça? Não. Recusou as propostas de solução porque não queria se desfazer. Então, como a gente pode resolver um problema sem o sacrifício, sem a coragem, a determinação? Então, nós precisamos ter essa consciência do nosso papel, e os nossos medos, eles serão dissolvidos apenas se fizermos isso, porque estão todos aqui. Aí olha, quem morreu afogado, é claro que depois terá medo de água. Quem despertou depois que estava enterrado, na vida espiritual, gente. Olha, na vida espiritual, apegado ao corpo, e eu ganho a minha consciência e estou agora dentro do caixão. Quantas vezes a gente já conversou com espíritos nessas condições? E a gente dizer: meu irmão, tudo isso é a sua mente. A sua vida não está no corpo, não. A sua vida é livre.
E ele ainda sentindo muita dificuldade para isso. Então nós precisamos ter essa consciência para aplicar um comportamento diferente. Aí veja só, a gente viu aqui a parábola dos talentos. Aí Jesus deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro. Aí quem recebeu 5 talentos produziu mais 5. Quem recebeu 2 talentos produziu mais 2. Mas quem recebeu 1 talento estava rodeado de medo de perder aquele talento e ele enterra para poder devolver na prestação de contas ao seu Senhor aquele único talento. E o Senhor então vai lhe dizer: ó servo indolente, se sabe que colho onde não plantei, por que pelo menos não emprestaste o dinheiro que te dei aos bancos para que pudesse me restituir pelo menos o juro? Aí tira o talento e Jesus vai dar a lição. Quem tiver rodeado de medo vai perder até o que não tem. Veja como nós precisamos enfrentar isso. E aí, obviamente, não é com agressão. Ninguém pode chegar por outro: olha, não tenha coragem, faça isso. Não, é apoiar. Aonde é que você tem medo? O que é que te incomoda? Eu estou aqui do teu lado, segure aqui na minha mão. Vamos devagar. Não se preocupe, olha, você não vai cair, não tenha medo. E aí, gente, um pouco a cada dia. Não, eu não consigo ir mais. Pronto, não se preocupe, então não vamos. Hoje só vamos até aqui. É justamente essa confiança em todos os sentidos, gente. Em todos os sentidos. Eu lembro que um filho de um amigo, ele fez 9 vezes o vestibular para a medicina. E quando ele reprovou 7, porque era uma pessoa de uma inteligência, mas ele se enchia de medo na hora da prova. Nos simulados era primeiro lugar, ganhava as bolsas para estudar nos melhores colégios, mas não conseguia passar. E ele, depois que repetiu, que perdeu 7 vestibulares, eu fui lá e tive a insanidade de dizer: rapaz, desista, faça outra coisa. E ele, na 9ª tentativa, conseguiu. E hoje é um médico notável. É uma pessoa tão digna, que ele abriu uma conta na farmácia e atende as pessoas, e quando as pessoas não têm remédio, o dinheiro para comprar o remédio ele pede para comprar na conta dele. E quando a gente fala com as pessoas que passaram por ele, é essa leitura que faz. E eu fico pensando, eu digo: meu Deus, já pensou se esse cara recebe meu conselho e desiste? Vejam que essa determinação, essa coisa notável que é esse encorajamento que a gente precisa ter para as coisas. Eu vou ser feliz. Mas rapaz, eu vou ser feliz com um marido desse. Ser feliz com uma mulher dessa, sim. Porque eu não quero facilidade, eu quero desafios. E aí a gente vai, com a nossa determinação, a nossa coragem, dissolver todos os nossos medos e de repente a gente está feliz. Porque somos todos diferentes e precisamos nos entender, precisamos nos aceitar. Não existe facilidade. Se a gente for fazer alguma coisa aqui, olha, vamos fazer uma campanha, aí a gente vai ver tanta gente que concorda, que discorda. E para que isso? Eu não sei para que isso. Então a gente precisa fazer, uma coisa que eu acho desafiador é entregar a cesta básica. A gente entrega a cesta básica lá há mais de 20 anos. Nós temos as listas desde o início. Aí esses dias até eu disse: rapaz, a gente já virou uma família aqui. Tem gente que está desde a primeira.
Então, quando eles chegam no sábado pela manhã, é uma coisa tão linda, aí traz cachorro, os meninos, é aquela farra, e a gente lê o Evangelho, mas aí, qual é a dificuldade? Porque é um monte de gente, eu estou morrendo, me dê, bota meu nome, não sei o quê, é o que é o difícil, né? Mas a gente precisa compreender que toda tarefa de relação, ela é desafiadora, e a gente precisa cumprir a nossa meta. Falando nisso, um livro muito bonito chamado Pontos e Contos tem um depoimento que o irmão X ditou para o Chico Xavier, e ele chamou de o adversário invisível. O adversário invisível. E diz que Jesus mandou os seus apóstolos nas redondezas de Sidom para que fossem divulgar a boa nova, divulgar o Evangelho, e depois voltassem para prestar contas do que eles aprenderam. E aí, no final do dia, chega Pedro e diz: olha, foi uma lição difícil. O que é que tu vivestes, Pedro? Na estrada me deparei com um capataz, com um chicote violento e 3 escravas com o dorso nu, que deve ter cometido algum desagrado ao seu senhor, e o capataz a chicoteava na frente dos filhos. E os filhos pequenos, vendo aquela agressividade em suas mães, gritavam desesperados. Eu fui acometido por uma vontade muito grande de convidar aquele capataz a pensar na justiça, que era muito injusto aquela maldade. E quando então me preparava para convidá-lo ao pensamento, repensei a minha atitude e disse: como eu posso ir até lá, chamá-lo a atenção e ele vai me interrogar? Então vai me dizer: mas e tu, porventura, é dono dos escravos? E por que isso te incomoda? E aí eu pensei: essa minha atitude pode prejudicar a minha posição de divulgador da Boa Nova. Então preferi seguir a minha viagem. Tiago, filho de Zebedeu, quando o Pedro termina a sua explanação, então diz: eu também vivi uma experiência marcante. Enquanto caminhava e chegando próximo à cidade de Sidom, me deparei com uma mulher com um aspecto muito cansada, fragilizada, adoecida, e carregava uma criança pequena no colo. Veio até mim e implorou que eu a ajudasse, porque ela era uma viúva de um negociante de vinha e estava sem nada e não tinha para onde ir. Porque à época de Jesus, as mulheres não tinham direito a herdar. O marido morria e toda a fortuna do marido ia para a família do marido. As mulheres não tinham direito a isso. A mulher, à época de Jesus, era desvalorizada, é tanto que não se podia conversar com a mulher em público, que foi o que Tiago se recusa, porque ele viu a mulher necessitada. Ele diz: pensei, movido pela misericórdia, em ser um instrumento para segurá-la, porque percebia que ela cambaleava na sua fraqueza e na sua dor. Mas depois pensei: e se as pessoas me verem conversando com essa mulher, o que é que irão dizer depois que eu estiver defendendo a Boa Nova? E então se afastou da mulher sem socorrê-la. O Bartolomeu, então, depois do término do diálogo do Tiago, diz: eu também
fui surpreendido por uma experiência que me marcou. Transitando na estrada, encontrei um malfeitor que sangrava. Percebia que ele estava ferido pelo exalar do sangue pela sua túnica, mas que também era um malfeitor. Fui impulsionado a ir ajudá-lo, percebia que ele estava necessitado, mas pensei, e se a polícia chegar? Imagine ser abordado pela polícia como um criminoso. Como poderei mais tarde poder espalhar a boa nova se for acusado como também um malfeitor? E passou adiante. Nesse momento, Filipe vai contar a sua experiência. Comigo foi uma multidão de mais ou menos umas 30 pessoas que me abordaram e começaram a me perguntar sobre as orientações da Boa Nova. Mas eles depunham os seus pecados mais graves, as suas condutas mais sérias, percebendo que se permanecesse naquele ambiente, poderia me inserir nos escândalos. E se estivesse inserido nos escândalos, como é que poderia ser um divulgador da Boa Nova? Neste momento, um silêncio no recinto. E Pedro interroga: Tu não vai dizer nada, Senhor? Queremos te ouvir. Indaga a Jesus para que pudesse falar da conduta do dia de trabalho de divulgação da Boa Nova. E Jesus então olha de forma fraterna para todos e diz: Pedro, não percebes que a vida na terra, o homem favorece um adversário invisível e o torna muito presente na sua vida, e por isso arruína a sua própria vida. Tu negastes a defesa da justiça com medo de que pudesse ser indagado em relação à própria justiça que acreditas. O Tiago nega o auxílio à mulher sofrida com medo das opiniões do povo. O Bartolomeu nega o auxílio ao irmão que sangrava necessitado, porque estava com medo das autoridades apontarem erros que ele não cometera. E o próprio Filipe, em volta dos irmãos carentes e necessitados de consolo e de esclarecimento, por medo do que poderia ser o envolvimento dele junto aos necessitados, perde a chance de divulgar aquilo que significa a própria Boa Nova. Então é fundamental que vocês possam compreender que é no exercício do amor que todas as soluções da problemática humana serão solucionadas. Enfrentaremos os medos presentes, mas se tivermos amor, o medo se esconderá. Então é certo que todos nós aqui temos medo do filho adolescente que nos enfrenta, do marido indelicado, da mulher ciumenta, do patrão exigente, do empregado relapso, do vizinho inconsequente. Mas se agirmos com amor, tudo isso será dissolvido de forma adequada. Então, que a gente possa se motivar, consciente de que precisamos enfrentar os nossos medos, mas que o amor e o desejo de fazer o que é certo, sem querermos ter razão, vai dar a solução para todas as nossas dificuldades. Muita paz. Nós temos coragem para enfrentar nossos fantasmas, nossos desafios.
E para o término dos trabalhos, a gente vai ter o passe. Quem tiver interesse em receber o passe, coloca uma fila aqui do meu lado direito. E para esse final, como costume, o palestra quem faz. Boa noite a todos. Até o final. Bem, meus irmãos, vamos nos sentar de forma confortável, respirar suavemente. Vamos entender que os bons espíritos que se interessam por nós, que desejam o nosso bem, aqui se faz presente. E que nós precisamos construir o merecimento desse abraço amigo, desse despertar, do encorajamento no nosso íntimo, para patrocinarmos as mudanças da nossa vida. Amigo Jesus, sabemos que Tu nos conheces, mas não nos condena, nos ama. E queremos, Mestre querido, receber o Teu abraço confortante e encorajador. Ajuda-nos, amado Supremo, a enfrentarmos os nossos medos, compreendendo que não estamos sós, que estás ao nosso lado, e por isso segura em nossa mão, amado querido. Queremos de forma muito especial pedir aos nossos irmãos que se precipitaram e deram cabo da própria vida em um momento de muito medo, de desespero, de agonia. Para eles, amado Supremo, queremos rogar-lhe as bênçãos, os consolos. Ah, Jesus, permite que a Tua falange possa percorrer esta cidade, embrenhar-se nos lugares insalubres, onde há drogadição, pensamentos inadequados de violência, de prostituição. Conforta esses nossos irmãos que precisam de Ti. Abençoa-os, amado Supremo, porque eles não sabem o que fazem. E assim como nós, necessitados de Tua bondade, queremos rogar por esta casa de amor, que as Tuas vibrações superiores acolha a mente, a alma, o coração de todos os trabalhadores, de todos os simpatizantes, os frequentadores, aqueles que de forma direta ou indireta fazem acontecer as atividades desta casa querida. Permite, ó Mestre amigo, que essas portas possam sempre estarem abertas a nos receber, a nos acolher, a nos consolar, a nos iluminar. Que os nossos anjos amigos estejam próximos de nós, nos acompanhem até o retorno de nossos lares e lá no ambiente doméstico possamos olhar nos olhos daqueles seres que nos são tão importantes e dizermos de forma sincera: me desculpe, eu te amo, vamos dar as mãos, vamos vencer os nossos medos e vamos sermos felizes juntos, porque Deus, a estrela maravilhosa do universo, brilha em nossa fronte e nos deseja toda a felicidade do universo.
que a doce paz do nosso amado e querido Jesus permaneça com todos nós.